Programa livre para todos os públicos. Seja muito bem-vindo a mais um Ponto de Convergência. Tá bom, Paulo? Tô Como é que você ótimo, tá? professor. Estamos aqui, né, mais uma vez no programa onde tudo se converge, né? É isso aí. A gente se conheceu. Onde é que a gente se conheceu? Rapaz, foi quando o senhor veio dar o primeiro curso de PNL dentro de Aqui Fortaleza. em Faz Fortaleza. muitos anos. Eu fui aluno dessa primeira turma. Aí fizemos o curso, depois fizemos outro curso, depois ficamos amigos, depois fizemos aquele outro. Depois virou meu mentor, né? A pessoa que. Porque, pessoal, uma das coisas muito importantes é que o mentor de pessoas sempre vai ter alguém que mentoria ele, né? Então, no caso, o professor Castilho é esse cara. E quando surgiu, né, já tocando esse assunto de nascer esse programa, a primeira pessoa que eu pensei, inclusive nasceu de nós dois esse nome, esse projeto é nosso. É nosso. Nasceu, olha, vamos fazer o ponto de convergência, que é um local onde tudo que você pode pensar no mundo e no universo converge para um princípio só, né? Porque ele é um grande neurocientista, psicólogo, mestre em PNL, e eu, professor? Um pai espiritualista, o maior pai de santo Não, do ser. menorzinho. Não, menor. A Eu sou a modéstia impede. pessoa. A modéstia o impede Não, eu de. sou a pessoa que sou muito simples, eu sou um sacerdote, alguém de muito coração aberto, né, expandimos um trabalho hoje, né, em 49 países, mas eu comecei do zero, comecei na favela em 2001, foi o meu primeiro terreiro, mas minha história com banda faz 36 anos, começou com 6 anos, Parabéns. 6 anos de idade. Eu tenho duas novidades para você que está assistindo em casa. Novidade uma, presta atenção. Esse livro aqui é meu mais recente livro. Eu tenho vários livros, toda semana eu trago vários. Hoje eu trouxe só esse aqui. Por quê? Sorria, você está sendo hipnotizado. O transe nosso de cada dia. Nesse livro eu desmistifico a hipnose, eu explico como ela acontece de uma maneira natural, todos os dias, e eu ensino você a praticar a auto-hipnose também. Eu já falei sobre esse livro em outros programas, mas qual é a novidade? Tem uma novidade, Paulo. Ah, A partir de agora, os meus cursos de hipnose têm o reconhecimento e o selo do MEC. do MEC, sim, top. Meus cursos de hipnose têm o selo e o reconhecimento do MEC, tá bom? Já foram mais de 15 mil alunos em 6 países de 3 continentes. Se você já fez meus cursos, entre em contato para você saber como é que você pode atualizar e ter um certificado MEC. Se você ainda não fez, além do livro, você tem todo um conteúdo de altíssima qualidade. Rapaz, é uma novidade grande, né, professor? O MEC reconheceu a formação de hipnose. E aqui, pessoal, é para quem quer aprender baralho cigano. Eu fui um cara que aí eu fui o pioneiro no ensino de baralho cigano, né, eu fui o primeiro doido a dizer assim: "Eu vou ensinar as pessoas a jogar baralho cigano". Já formamos presencialmente mais de 700 cartomantes, pessoas que passaram pelo nosso curso, né, hoje dentro de todo o Brasil, fora online. E eu tive o sonho de lançar lá na Livraria Cultura esse livro, que é o Descomplicando o Baralho Cigano, né, fonte de muita pesquisa. Aqui tem a foto minha, né, no túmulo da Madame Lenormand, que foi a que deu nome a esse baralho, né, o baralho cigano é o baralho Petit Lenormand. Tem aqui a foto, professor, eu lá no túmulo Aí, dela, no cemitério de Père-Lachaise, na França. E agora sim, esse baralho aqui, professor, é o melhor do mundo. por Por quê? quê? Porque é um baralho cigano onde as palavras-chave estão na carta, ou seja, que facilita as pessoas realmente a lerem o baralho cigano. E dentro aqui tem um QR Code para você ter acesso a um curso de baralho cigano de forma online. Maravilhoso, E hoje vai excelente. ser um programa muito especial, né? Eu falei que eu tinha duas novidades. Uma eu já falei, meus cursos de hipnose agora passam a ter certificado MEC. A gente se conheceu aonde? No curso de quê? De PNL. Quem criou a PNL? Richard Bandler Richard e Bandler. o Ele Grinder. mandou um negócio pra você. Olha aí, rapaz. Ele mandou um negocinho pra você. Olha aí, rapaz, recebendo diretamente aqui, que eu estava esperando, que vem de fora, Vem né, de professor? fora, vem lá dos Estados Unidos, vem da The Society of NLP, assinatura do Richard Bandler, o co-criador da PNL, e esse que vos fala também assino aí o seu Olha aí. certificado de Practitioner Internacional em PNL. A minha formação de PNL internacional aqui, recebendo aqui no programa, né?
dele. Achei Podia a ter entregue nos coceira. bastidores, eu podia ter entregue na casa dele, que eu fui lá esses dias, que os borrachudos me pegaram. Mas eu fiz questão de registrar isso aqui com o testemunho de você que nos acompanha pela TV, pela Ó, internet e etc. olha aí, eu vou me tornar ainda um grande homem na Trainer, PNL, um é isso grande aí. trainer, viu? Enquanto ele baba o seu certificado, a gente já volta. Vamos começar o programa no altíssimo nível, sem o engasgo que eu dei aqui, de uma maneira fluida, natural. Quem é nosso convidado, Paulo? Um grande médico de medicina integrativa, ele que vem trazer muitas novidades para a gente sobre a nossa saúde. Doutor Alexandre, seja bem-vindo, meu irmão. Aê! Ah, Seja bem-vindo. obrigado. Sente aqui no Sofá Sim, das sim. Seja Estrelas. muito bem-vindo, Doc. Prazer. Fica à vontade de sentar aí no sofá das estrelas. Muito bom. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Pra- Muito bom estar aqui. Prazer recebê-lo aqui. Vamos conversar sobre essa magnífica área da medicina. Eu considero que a medicina integrativa fugir um pouco da medicina remediativa, da medicina tradicional, que também é boa, é ótima, ajuda a gente. Mas apresente-se para o nosso público e fala mais sobre a sua especialidade. Isso. Então, para todos vocês em casa, minha saudação. A audiência é a coisa mais bonita que esse programa tem, que é o ponto de convergência. Meu nome é Alexandre Heller, eu sou médico integrativo. E a medicina integrativa é justamente isso, professor, uma medicina que agrega e integra, ela não exclui e não é alternativa. Então, a minha formação médica é habitual, a faculdade de medicina, a avaliação que a gente faz no consultório é essa mesma, toda aquela que a gente conhece, né, o arcabouço dos exames físicos, exame laboratorial, exame de imagem, mas a medicina integrativa integra aquele olhar, a visão sistêmica, né? Todo indivíduo tem uma alma, tem um espírito, tem uma família, um trabalho, tem uma vida social, família. E isso tudo é muito importante e a gente traz isso numa consulta totalmente diferenciada. Maravilha. Paulo. Quais são os maiores diferenciais, doutor, da medicina integrativa que diferenciam ela da medicina tradicional? É justamente isso. Na consulta integrativa, a gente tem uma consulta um pouco mais lenta, então o ritmo já é diferente. A visão é sistêmica, ou seja, a sua saúde importa, você é o paciente, mas toda a sua família também. Toda a linguagem, a sua religião, né, o seu ambiente de trabalho, ele também é levado em consideração na promoção da sua saúde e também como curar a sua saúde física, mental, emocional, o seu processo de doença, fazendo disso, então, um processo de aprendizado para a vida, porque vida e saúde é uma linguagem para a vida que você tem. O que às vezes te abala não é o que me abala, é muito do que existe na consciência. Então a gente trata a partir da consciência. Emoções adoecem, ideias adoecem, né? Traumas podem ser, inclusive, transmitidos de uma geração para outra, de avô, de pai, de filho. Inclusive nas religiões fala-se às vezes, né, de um ato que passa de geração a geração. Maravilha. Com Doutor, certeza. quem procura a medicina integrativa? Eu vou hipotetizar dois públicos aqui. O mais intelectualizado, o mais estudado, o mais conhecido, que olha assim e fala: bom, a medicina tradicional ela não me satisfaz, então eu vou procurar algo a mais. Ou ao contrário, é aquela pessoa mais simples, que nem tem acesso a tanta informação, que ela é mais do tempo das ervas, do benzedeira, daquela coisa natural ali. Qual desses públicos te procura mais? Na verdade, esses dois públicos procuram a medicina integrativa por razões diferentes, mas sempre sobre o mesmo contexto. Você não se sente bem, você desenvolve um adoecimento, você não consegue restabelecer sua saúde. Vai a médicos, faz exames, toma remédios e ainda assim você vive ou episódios recorrentes de adoecimento ou não tem um pronto restabelecimento. E aí muita gente já chega para mim, eu sou o quinto médico que elas encontram. E aí a É a gente escuta última aquilo, esperança, né? é aquela última esperança, ou seja, o cético já está abandonando o ceticismo. E a pessoa intuitiva, a pessoa mais simples, que é acostumada com o poder da bênção, da oração, da fé para se curar, ela já chega também
já desacreditando a medicina moderna. Então, quando a gente traz isso tudo para eles, é como um alívio. Dificilmente eu suspendo o tratamento, eu potencializo tratamentos. Eu trago aquela chave, né? Todo mundo conhece por aí o efeito placebo. Uhum. Placebo é quando você tem fé e acredita que aquele copo de água vai curar você de uma doença muito grave. Mas existe o efeito nocebo, que é quando eu posso te dar o melhor remédio que a medicina dispõe para você, mas algo em você impede o efeito daquela medicação, impede o efeito daquele tratamento e você continua adoecido, porque na verdade há algo dentro da sua linguagem para a vida que torna o mundo tão opressor que essa linguagem começa a ser somatizado. Isso a gente chama de psicogenia, né? O professor Castilho é uma pessoa que pode explicar isso muito melhor do que eu, e é por isso que o campo da emoção, da ideia, da herança familiar não pode ser excluído dentro da medicina integrativa. Professor, e como o doutor, professor doutor, E né? aí? Que aqui está dando aula para gente. E como é que nasceu a medicina integrativa? Olha, a medicina integrativa, na verdade, ela é a primeira E medicina que aí? existia, né. O homem é um ser natural, vive na natureza, de lá ele traz os seus recursos de sobrevivência, conhecimento, religião, né. Nós somos muito, hoje modernos, mas essa visão da moderna medicina, ela tem menos de 100 anos, ocorre nos Estados Unidos Hum. quando ocorre uma padronização, uma industrialização da medicina. A medicina antes ela abrangia o ser humano, fazia uma prescrição específica para a sua idade, para o seu corpo, no peso, e aí surgiu a necessidade de produzir medicamentos em massa. Então você passou a ser um numeral. Então você é um homem, pesa mais de 30 quilos, você recebe 500 miligramas de dipirona, e aí a gente dá essa dipirona igual para todo mundo, né. Então perdeu essa visão das casas, por exemplo, existiam casas de repouso, lugar que você ia para restabelecer a sua saúde e repousava. Isso tudo foi muito bom, tá, gente? É muito bom que existam transplantes, é muito bom que existam exames, que existam quimioterapias capazes de salvar uma pessoa do câncer, mas o homem, o ser humano, a consciência foi deixada de lado. E quando a gente começou a ver agora, né, final do século XX, início do século XXI, a pandemia de depressão, né, a pandemia de problemas da esfera mental, emocional, levando a agravos da saúde física, a medicina integrativa, que ficou ali mais silente, mais quietinha, calada, na forma da homeopatia, da fitoterapia, né, e da medicina chinesa, por exemplo, que eu sou especialista em medicina chinesa e acupuntura, ela voltou com força total, para trazer uma resposta a esses lugares aonde a medicina contemporânea já não está mais entrando, que é como eu consigo fazer um ser humano viver uma vida que vale a pena, ainda que ele esteja doente, né. A Muito bom. a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, ela define saúde como completa, é até utópico, né, completo bem-estar físico, mental, emocional. Eu achei que faltou espiritual ali, mas tudo Não, bem. agora já Ah, já tem tem o espiritual? espiritual, Até que enfim, demorou, graças a Deus. demorou. E é utópico, né, porque esse completo nessas tão diversas áreas, principalmente pelo estilo de vida que a gente vive, né, e o ambiente obviamente interfere demais nas saúdes. Então o Paulo perguntou, né, quando é que surgiu esse tipo de medicina? Eu adorei a resposta, ela não surgiu, ela voltou, né. Ela voltou. Ela na verdade ela é a origem da medicina que a gente conhece hoje em dia aí, que é toda padronizada, toda eu faço sempre um paralelo, assim, com alfaiataria, né. Se você compra uma roupa numa É. loja de departamentos, ela serve para quase todo mundo, mas ela não foi feita para você. Ela serve, né. E a mesma coisa são os medicamentos, os fármacos, ele serve, mas ele serve para qualquer um, ou seja, aquilo que é para qualquer um não é para você especificamente, né. Então, doutor Alexandre, uma curiosidade, o que é que te levou para essa medicina? Uma inquietude, uma busca, uma dentro da faculdade já tinha essa visão ou ali percebeu que falta alguma coisa aqui? Olha, existia assim um chamado no geral,
porque eu não tive dificuldade de perceber que uma das coisas mais, difíceis de você fazer é você passar numa faculdade de medicina sem ter algum dano físico e emocional. São muitas horas e muitas madrugadas estudando à noite, e a pressão de você nunca poder errar, ser sempre vitorioso, isso é uma coisa. E às vezes também aquela capacidade de você mudar um destino de uma pessoa também leva a inflar o ego, É, né, então é um potencial adoecimento muito grande. Mas sim, dentro da faculdade, eu comecei a ver que não havia muitas preocupações com o indivíduo, você é o paciente do leito 5. E aí o que aconteceu? Eu virei o paciente do leito 3. Eu passei por um momento em que eu tive um adoecimento grave, fui submetido a uma cirurgia de emergência, e eu estava completamente só, porque, minha família morava em locais muito distantes, e eu passei por esse processo. Eu recebi, gente, o melhor cuidado que eu podia ter. Sempre tive plano de saúde, então foi uma grande facilidade, agradeço a Deus. Mas mesmo nesse ambiente cheio de cuidados e recurso, você sentia, sabe, o frio da maca, né, e que você era o paciente do leito 2, né. Então, na hora de você ser submetido aos procedimentos, aos preparos para a cirurgia, a recuperação, não havia ali aquele olhar daquela você não pessoa que geralmente quem traz é o você acompanhante, não era o né. Alexandre, você era um paciente. É, eu era um paciente, né. Ambiachu. E aí eu vi o quão era importante a gente acolher e fazer do momento do agravo e da vulnerabilidade, um momento onde a pessoa vivesse, um acolhimento emocional. Está aqui o professor que pode falar muito sobre evento emocionalmente competente, né. Então eu resolvi, por todas as maneiras, trazer isso para dentro da minha consulta. A consulta tem que ser um momento de vínculo, um momento transformador na vida da pessoa, porque é o conhecimento que salva a gente, né? Que esse conhecimento, que ao entrar na consciência, te leva a uma vida de escolhas melhores. Quantas coisas você não faz porque você tem fé? Quantas coisas você não faz porque você sabe que aquilo não faz mais sentido para você, né. E assim a gente cura vícios, assim a gente cura transtornos profundos que levam a agravos à nossa saúde física, né. Então, foi dali, eu parti da medicina chinesa, conheci um professor em São Paulo, o professor Isao Yamamura, e o professor Isao tinha uma abordagem, assim, tem uma abordagem completamente revolucionária a respeito de saúde, que ele diz o seguinte: não há adoecimento, nem corpo físico constituído, que não venha primeiro da sua esfera mental. Hum. O corpo é um sucedâneo do que habita na sua consciência, e isso já é um psicólogo alemão que fala. E o transe é o estado natural de todo ser humano, você só vive na sua consciência. Então, cuidado com as coisas que você ouve, mas muito, muito cuidado mesmo com o que você diz a si mesmo, porque isso pode mudar sim a transcrição do seu material genético. Ativa doença autoimune, ativa genes que não deveriam estar funcionando, né, naquele momento da sua vida, e aí pode predispor ao câncer, ao diabetes. Muitas e muitas doenças podem ser curadas pela visão sistêmica e pelo olhar integrativo, porque é aquele que não exclui. Você não deixa de fazer tratamento nenhum, mas ele é transformador, né, na sua visão para o mundo. Imagina você viver uma vida plena, próspera, sentir que você vale a pena, que você tem seu lugar, que você tem seu valor. Há quanto tempo você não sente isso? Há quanto tempo você não vai numa consulta e não é aquele abaixa a cabeça, levanta a cabeça, abaixa a cabeça, levanta a cabeça, né? Aonde você é tratado como um ser humano, porque só através da humanização do outro é que a gente consegue humanizar o mundo. E para isso, você precisa viver a sua própria experiência interna. É. E é aí que a cura acontece. Eu me lembro, doutor, o senhor falando aí, eu me lembrei da minha infância, né. Quando eu era pequenininho, minha mãe me Você levava. já foi pequeno? Já fui É pequeno, aí tive mesmo? cabelo, aí fiquei uma fase sem cabelo, agora tenho cabelo de novo. Já tive várias fases da minha vida, né. E quando eu era pequeno, me lembro que a minha mãe me levava para um médico que ele era muito bom, ele era um médico
que ele pegava a gente, aí a gente ficava, tirava a gente ficava sem roupa, ele olhava tudo, até se tinha um problema de pele, o que não tinha, batia com martelinho, né. Ou seja, era um médico que chegava perto da gente. Hoje a gente vai para um hospital, seja dos melhores planos de saúde, o médico está com a mesa dele bem aqui e a cadeira do paciente está encostado lá na parede, né. Será que houve uma grande mudança na questão da medicina, que não estão fazendo mais médico como antigamente? Existe essa o senhor como médico, qual é a visão que o senhor pode dar sobre isso? Olha, eu tive a oportunidade de estudar na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na época era uma das 3 melhores do Brasil, acredito que ainda continue nesse ranking, mas era uma universidade muito conhecida por primar a manutenção do interesse no paciente, saber diagnosticar as coisas através da consulta, do exame De físico, pegar, de da tocar. anamnese, mas tudo isso leva tempo. A chave está no tempo. Só que aí houve essa mecanização da medicina para poder atender milhões de pessoas, a gente vai ter que ter formar um procedimento, um processo. Só que muitas vezes nesse processo, tanto o médico como o paciente entram dentro das engrenagens. Não é fácil ser médico de plano de saúde ou de SUS, porque é uma demanda gigante, né? Não é fácil ser o paciente do SUS. Eu trabalhei nas duas coisas, tá? Eu fiz também especialização em saúde pública, então a gente vê que é possível sim, é viável sim fazer uma medicina de qualidade, mas precisa investimento. Precisa investimento, seja do governo para produzir um ambiente mais acolhedor, um ambiente mais humano para os profissionais e para os pacientes, ou mesmo da escolha do profissional. Eu hoje escolho ser um médico integrativo, eu já tive especialidades cirúrgicas, já trabalhei em ambiente onde a medicina era medicina intensiva e hoje eu desacelerei. Eu optei ganhar tempo na minha vida, eu almoço com meus filhos todos os dias, eu trabalho perto de casa, mas esse foi uma construção ao longo de décadas, né, de profissionalismo, de trabalhar e conseguir fazer isso acontecer. Porque não é fácil você hoje, por exemplo, mesmo no hospital particular, você entra para dar um plantão e às vezes você atende 38 pacientes. 38 pacientes em 12 horas, façam a conta aí para ver como é que fica, né. Parece que é pouco, mas pacientes de hospital em pronto atendimento são pacientes que demandam muito mais atenção. Mas a gente vê que é muito mais aí por aí, né. Mas deixa eu fazer É. uma pergunta ao senhor, eh, hoje qual é o tipo de paciente que mais chega na sua clínica, que vai mais busca a medicina integrativa? É gente que está doente de quê? O que é que mais te procuram hoje, né? Sempre Olha, tem aquelas coisas que são mais, né? sempre tem que são mais. O No ambulatório que eu antigamente fazia, o meu consultório era muito só acupuntura, né, hoje eu agrego outras ferramentas, mas era muito comum chegar o paciente com a dor crônica, né. Então era um paciente, vamos dizer, de adoecimento físico. E hoje é o paciente esgotado. São pessoas que vêm por conta de esgotamentos, o tal do burnout. Uma palavra muito bonita, mas quer dizer assim, queimamos todo o combustível, então esgotou-se, estão com os tanques vazios. Então quem está esgotado não dorme bem, tem hipertensão, tem depressão, tem ansiedade, tem fibromialgia. Então são essas pessoas que estão chegando hoje. Infelizmente chegam até muito cedo, com menos de 13 anos de idade, com quadros às vezes de ansiedade, e aí eu faço assim, para poder ter um diagnóstico, primeiro a gente tem que corrigir a alimentação, o sono, né, tirar os fatores estressores da Ó, vida da ó, ó, pessoa, ó. para depois Diminuir isso dizer aqui. tempo de tela, que é uma coisa que mexe principalmente com o cérebro da criança e do adolescente, mas do adulto também, reduz a atenção, tudo mais, para poder fazer um diagnóstico. Mas hoje é uma legião de pessoas esgotadas, seja pelo uso excessivo do corpo
ou da atenção, ou da emoção. Doutor, Deixa eu fazer um comentário aqui. O Paulo falou que foi no médico, ia no médico, ele examinava, né? E o doutor fez até a imagem aqui da consulta do baixa a cabeça, levanta a cabeça, baixa a cabeça, levanta a cabeça. Passei por um episódio muito pior que isso. Eu fui renovar a minha habilitação. Cheguei no hospital, ele chamou pelo nome, eu entrei, ele falou, lê ali. Olhei pra baixo assim, falou, lê ali. Falei, com os 2 olhos? Ele é. Aí, agora tampa um. Aí eu fiz assim e li. Aí ele falou, agora ao contrário. Eu fiz assim. E li de novo. Ele tá aprovado. Próximo. Eu digo que ele não sabe se eu tenho cabeça. Ele não sabe. Até hoje ele não sabe. Ele não sabe. E isso é considerado uma consulta. Passei, fui aprovado e tal. Então, no outro programa, a gente estava conversando com outra pessoa aqui, eu estava falando da distinção da palavra profissional. Ela pode ser um substantivo ou um adjetivo, né? É profissional porque ele exerce uma profissão. Ele é profissional porque ele é muito bom naquilo que ele faz. Então, eu entendo a medicina integrativa como profissional no sentido da adjetivação mesmo. A medicina, eu chamo de tradicional, né? Que é essa remediativa, que é essa é, remediativa, vamos evitar piorar a minha linha de raciocínio aqui. Ela claramente não funciona mais. Eu costumo dizer assim: olha para os seus resultados e você vai entender que se você está fazendo funciona ou não. E não funciona. As pessoas estão cada vez mais doentes. O doutor dissetou aqui sobre algumas doenças. Eu nunca sei dizer qual que é a pior hoje em dia, se é a depressão, se é a ansiedade. Eu sei que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E eu costumo dizer: o Brasil somos nós. Então, nós somos os mais ansiosos do mundo. Então, às vezes é a ansiedade, às vezes é a depressão. Alguns anos atrás era a pandemia, porque não tinha outra coisa pior do que aquilo. E o modelo que a gente usa não funciona e as pessoas não entendem isso. Continua. Você toma esse remédio para fazer bem para isso, mas ele ataca tal coisa. Aí você toma esse, porque aí vai combater aquele lá. Aí você toma aquele. É um remédio atrás do outro, um remédio atrás do outro, é uma corrida de ratos naquela gaiolinha que não tem fim. O que a gente faz? Pois é, mas imagina que revolucionário se você aí em casa pensar que ao invés de você apagar um sintoma, né, tomar um remédio para sua febre baixar ou para sua dor passar, você por um instante pensasse que adoecer é um processo de crescimento. Você é um ser vivo. Todo ser vivo pode ser de célula única ou um organismo complexo que nem o nosso, ele vive experiências, acumula e transmite para a próxima geração. Isso é um fato científico, tá? E nós somos seres ainda linguísticos. E se o seu sintoma fosse algo que o seu corpo e a sua mente está querendo dizer para você? Já imaginou isso? Já imaginou? Vamos fazer assim, você aí em casa, você pode ter dores de cabeça ou alguma coisa, mas vamos aqui fazer um exercício bem rapidamente. Todo sintoma, ele faz 2 coisas. Ele te impede de fazer uma coisa e ele te obriga a fazer outra. Agora pare, pense no seu sintoma. Ele está impedindo exatamente você de fazer uma coisa que lhe faz mal, na maioria das Na maioria vezes. das vezes. Um trabalho excessivo, o consumo de algo que você não devia consumir, uma relação tóxica, e ele te obriga a fazer algo que você já deveria estar fazendo. Ou seja, todo sintoma, ele só aparece depois de médio e longo prazo de algo que aconteceu aqui e não foi bom. Uma disruptura mental, né? Então, a gente vive uma situação, aquilo ganha um significado, eu olho para a vida, eu já não tenho aquele gosto, aquele interesse, as coisas vão perdendo o propósito, aí de repente eu começo a ter outros problemas de saúde, mas eles vão fazer você parar de fazer o que você não devia estar fazendo e vão obrigar você a ficar exatamente onde você devia estar. Então, eu tenho muitos pacientes que chegam e são obrigados a parar de trabalhar excessivamente, por exemplo, e são obrigados a aprender a pedir auxílio, Uhum. porque são criados em ambientes, às vezes, tão adversos, onde a vulnerabilidade é fraqueza. Em infâncias que às vezes não foram boas e você vive 10, 20, 30, 40 anos assim. E eu digo mais, há uma maneira da gente pegar cada sintoma que você tem e te transportar até a memória de origem e ir lá fazer uma liberação. Uau.
reprogramar a memória, que é a técnica do Dr. Issal, e a partir daí a saúde física muda muito rápido. Mas eu já tô lá na próxima semana, Aí. viu, professor Castilho? Já tô lá no seu consultório. Ó, a única doença que o Paulo não tem é hipocondria. Só. Não, que é isso? É a única que ele não tem. Não tenho doença nenhuma. Mas eu assim sou que é um cara- bom. Assim que é bom. Sou um cara Mas ó, abençoado por Deus. a medicina, ela não é só, ela não, pelo menos não deveria ser só curativa, ela pode e deve ser também preventiva. O melhor momento para ir ao médico é quando você não tem nada. É verdade. É o Exato. melhor momento. Doutor, Você vai lá e fala, ó, estou bem, como é que eu faço para continuar? o senhor falou de sono, né? Sono, a pessoa que tem um sono bifásico, né? Aquela pessoa que dorme, aí quando dá 3 horas da manhã ela acorda, né? Segundo a nossa espiritualidade, é como se aquela hora é a hora aberta e tal, aí depois eu passo de 3 às 4 horas acordado toda noite, Uhum. depois vou dormir. É algum tipo de transtorno do sono? O sono bifásico? Olha, o sono é como uma escada, tá? Você tem que descer os degraus, você tem a sua atenção aqui no máximo, aí você desce um degrau, ela vai desligando, ela desce mais um degrau, ela desliga mais até que você chega naquele tal sono profundo. Então o sono ele faz mergulhos, você passa 1h30 dormindo e meia hora no sono profundo, que é o mais restabelecedor, né? Só que tanto a sua mente como o seu corpo precisam fazer essa descida juntos. E muitas vezes o corpo apaga pela exaustão e a mente continua ativa. Você continua pensando nas suas coisas, no seu trabalho, e aí de repente você desperta. Só que você sente que não dormiu bem. E a mente está tão acordada que não volta a dormir. E vice-versa, tem gente que o corpo não consegue relaxar, a mente apaga, e é aquela pessoa que é sonâmbula, que se mexe muito na cama. Desde pequeno. Desde Fala pequeno. com os espíritos. Dorme, mas não descansa. Dorme, mas não descansa. E o importante é você saber, se você dorme, mas não descansa, ronca, tem apneia, não tem sono de qualidade, é preciso ter muito cuidado, porque isso abre as portas, por exemplo, de quadros de perda cognitiva, o Alzheimer, AVC, demências. Então, eu mesmo, ó, gente, fiz aqui a cirurgia do nariz, hoje eu respiro. Ai, que maravilha. 52 anos de idade, daqui a pouquinho, e hoje eu descobri o que é respirar de novo. Já tinha algumas décadas que eu não dormia tão bem, e faz muita diferença. Fez Então, septo, fez pólipos, fez é septoplastia mesmo. septoplastia. E isso é assim, é um exemplo de medicina integrativa. Eu já tinha melhorado tudo que eu podia melhorar na minha rotina, exercício, alimentação, peso, e ainda não conseguia o sono de qualidade. Aí fiz a cirurgia e foi ótimo para mim. Maravilha. Doutor, temos muito assunto para conversar, já está pré-convidado a voltar aqui. Temos Não, mesmo. tem que voltar. Tem que voltar. Programa número 2. Quem quer saber mais, quer conhecer seu trabalho, eventualmente agendar consultas e tal, quais são suas redes, seus contatos? Toda a rede minha é DR de doutor Alexandre Heller, tudo junto, né? Vai aparecer aparecendo aí, aqui, tá aparecendo né? aí. Aparecendo bem aqui para vocês verem. Então, toda a rede social minha é DR Alexandre Heller. Instagram, TikTok, YouTube. O Instagram é o mais ativo atualmente. Muitíssimo obrigado. A gente já trouxe pessoas aqui de diversas áreas, conhecimentos, saberes. Particularmente falando, quando a gente vai voltar lá no Troféu Imprensa, né? Isso aqui, para mim, uma das melhores entrevistas. Profundidade, leveza, uma maneira bem natural de falar de coisa importante, séria, profunda, de um jeito tranquilo. Parabéns. doutor. Ele tem uma áurea Gratidão. búdica, viu? A áurea dele é uma áurea búdica. A áurea dele brilha mesmo assim, tem um branco brilhoso. Mas é o refletor, não é o refletor? Não, é ele mesmo. a iluminação Entendi. da pessoa Se dele. apagar o refletor, A continua pessoa- brilhando. ganhou um paciente. Tá Pra se certo. cuidar, se prevenir. Será um prazer. Maravilha. É isso aí, é só o começo, daqui a pouco a gente volta. Vim apresentar hoje a EAEB, a entidade estudantil de apoio ao estudante do Brasil. A EAEB é uma entidade credenciada junto à ETUFOR. Casqueiro, qual é essa nova parceria da TV União, da Rede Multi de Comunicação com a EAEB? A EAEB faz sua carteira da meia cultural. Lá você vai poder pagar a meia no teatro, no cinema, no show,
no estádio do futebol e no Beach Park, conforme determinação de lei. Só serve as carteiras das entidades credenciadas no estado do Ceará para ter o benefício de 50% dentro do Beach Park. A carteira da meia cultural não serve para o transporte coletivo, mas você pode adquirir a sua carteira. Estou estudando, meu filho está lá na creche, Casqueiro. Você já pode solicitar a sua carteira. Da creche, após graduação, após doutorado, você pode ter a sua carteira da meia cultural. Ajude o nosso parceiro, mantenha contato por esse telefone e solicite sua carteira. Sejam bem-vindos de volta aqui para mais um bloco aqui do nosso programa. E hoje vai ser muito especial, que nós vamos falar de Umbanda. Você já ouviu falar de São Jorge Guerreiro? Você já ouviu falar do Clarim de Aruanda? Seja aí, professor Castilho. Eu mesmo não Convidando. ouvi falar ainda, então é a hora da gente aprender também. Se você já ouviu, vai ver mais. Se você também não ouviu, vai conhecer agora. Vem pra cá, mãe Janaína. Vem pra cá, pai Irã. Vem pra cá, pai Jefferson. Sejam bem-vindos. Fica à vontade no nosso Sofá das Estrelas. Olha que maravilha, gato. Ei, maravilha. É um prazer. Fica à vontade aí. Bem-vindo. Prazer, meu pai. Axé. Uma das curiosidades desse programa é que eu sou o lado da ciência, o lado do conhecimento, o acadêmico, aquela coisa toda. Paulo de Ará, pai Paulo de Ará, do lado de lá, o lado da macumba, que eu não conheço nada, não entendo nada, e eu adoro aprender. Então, tô aqui com 3 pessoas muito bem vestidas, bonitas, elegantes, coloridas. Apresentem-se, quem são vocês? O que nós vamos conversar hoje? Eu me chamo Pairã, sou sacerdote de Umbanda há 25 anos, né? Começou menino. É. Mas tá cara jovem, mas já tem uma estradinha, chegando perto dos 50. Tá certo. Eu sou o pai Jefferson, boa noite. Boa noite. Sou condutor da Casa do Céu Pai Jacó e Viramundo, por herança. Sou compositor, sou percussionista e estou nessa empreitada já há um bom tempo também, na Umbanda, desde nascido, né, pra falar a verdade. Que bom. Boa noite, eu me chamo Mãe Janaína da Princesa Janaína, sou filha de pai Valdo Lopes do Preto Velho da Mata Escura, sou uma das condutoras, né, junto com o pai Jefferson do Céu, Pai Jacó e Viramundo, casa essa que tem 61 anos de existência dentro da cidade de Fortaleza, no mesmo endereço. Sou fundadora do coletivo de mulheres de axé O Poder das Iabás e presidente da CEBAV, Associação Cultural e Beneficente Aldeia de Viramundo. Olha aí, que interessante, né? Sejam bem-vindos, pai Irã, pai Jefferson, mãe Janaína. E a senhora tocou num assunto interessante do CU, né? Pai Jacó e Viramundo, né? Exato. Que tem 61 anos. Como nasceu, pai Jefferson, o Centro de Umbanda? Que tem 61 anos de história. Quem foi o primeiro condutor? Pai Paulo, boa noite, minha bênção. Chegou a abençoe e benção, meu pai. Pai abençoe. A história da nossa casa começou de uma forma bem interessante, né? Porque minha avó é uma história até, a gente costuma dizer que repetitiva, né? Mas eu acredito que a gente tem que contar o que de verdade tem a ser contado. Minha avó, ela não gostava da Umbanda, ela era filha de Maria, aquela filha de Maria assim, fervorosa, que tudo dela era Deus, o catolicismo. E meu avô, né, que os patrões da casa é minha avó e meu avô. Maria Aldeide, do Caboclo Viramundo, e José Maurício, da entidade Pai Jacó, que é um preto velho. E minha avó não gostava muito, sempre tinha uma discussão entre eles por essa questão. Mas houve a necessidade, né? Minha avó, ela entrou na Umbanda por necessidade. Qual a necessidade? Minha mãe adoeceu, ao qual nenhum remédio da medicina foi capaz de trazer a cura. E aí foi quando meu avô meio que mentiu, dizendo que lá próximo tinha um curandeiro. Naquela época tinha muito essa questão do curandeiro, né? O rezador. E minha avó, meio cismada, foi. Chegou lá, a pessoa foi, atendeu ela, que era o seu Francisco Praga, Chico Ariolino, se tornou o paisano de minha avó. E entrou, levou ela lá pra dentro, que ela não sabia nem que era terreiro. Quando chegou, ela ficou meio cismada, mas pela necessidade da cura da minha mãe, ela ficou, permaneceu. E aí a entidade veio em terra, Rei Ariolino, que era o guia mentor dele, Francisco, né, seu Francisco, Deus o tenha. E dali começou toda a história da minha avó, dentro da Umbanda,
onde foi lá onde ela veio realmente a crer que a Umbanda existia, que as entidades também existiam dentro da Umbanda. E ela é viva ainda? Infelizmente, faleceu em 99, né? Meu avô faleceu em 96, dia 2 de fevereiro, dia de Nossa Senhora das Candeias, e minha avó em 99, né? Dia 27 de 99. E Pairã, como é que foi seu nascimento na Umbanda? Como é que foi essa história? Chegou até o seu se tornou o Pairã que a gente conhece hoje. Boa noite, Pai Paulo, sua bênção Chegou a também. benção e benção. É um prazer estar aqui e falar sobre a Umbanda mais ainda, né? Eu sou da Umbanda desde que me entendo por gente, porque meu pai também era da Umbanda, era sacerdote de Umbanda, e naquele tempo, na época dele, ele também fazia a gira de Umbanda e fazia também a gira kardecista, chamada Mesa Branca. Então ele Mesa branca. dividia, né? Nas quarta-feiras tinha o toque de tambor da Umbanda, e no domingo ele fazia a Mesa Branca, que era chamada sessão kardecista. E eu nasci vendo todo aquele movimento. E como na década de 80 muito difícil, muito complicado, a perseguição muito forte, e meu pai, cansei de ver ele várias vezes ser preso, né, e acontecer de levarem os tambor e a polícia na porta. Eu fiquei com aquele trauma. E dos 7 anos em diante eu não quis conversa com a religiosidade de Umbanda, eu tinha medo. Acabei me afastando por um tempo, mas a espiritualidade nos chama, né. Então quando foi em 1995 eu recebi um chamado muito forte, eu estava morando fora de Fortaleza, estava morando Lagoa dos Patos, distrito de Morada Nova, e eu tive uma visão muito grande com uma entidade chamada, Raimundo Constantino. E essa entidade apareceu para mim e disse que eu ia para um terreiro, e me mostrou o terreiro em sonho, e aquele terreiro que eu vi era um toco de carnaúba com os galhos de jurema, umas bandeiras amarradas. Fiquei apavorado com tudo aquilo, né. Mas o que aconteceu é o seguinte, foi que poucos tempos depois eu realmente tive um acidente de cavalo, fiquei sentindo dor de cabeça, vim para Fortaleza, e na área de melhorar, e minha mãe sempre, né, foi 18 anos cambonde do meu pai, me levou para esse terreiro no Grande Bom Jardim, que era o terreiro do senhor Antônio Louro da Cabocla Mariana. Conheci demais. Pois é, meu pai de santo. Conheci. E ao chegar nesse terreiro, fiquei assustado, acanhado, né, fiquei até chateado com a mãe, que foi de surpresa, mas quando a gente tem aquele chamado da espiritualidade, a gente é da espiritualidade, a gente sente. Eu fiquei sentindo aquela energia me circulando, mas ali acanhado. Então, em determinado momento da gira, ele recebeu essa entidade chamada Raimundo Constantino, que era o boiadeiro dele. E chegou até mim e disse: "Guri, aqui é seu lugar, você vai ficar aqui". E dali em diante, eu resolvi que realmente eu tinha que ficar ali, porque o que eu senti, a confirmação que eu tive, além de ter olhado para o lugar, o espaço, e dar de cara com aquele tronco de carnaúba que tinha no terreiro dele, com aqueles galhos, com aquelas bandeiras, do jeito que eu vi no sonho, eu disse: "Não pode ser loucura, eu tenho que ficar aqui". E me lembrei de tudo que meu pai também, com as suas entidades, tinha me ensinado, apesar do problema que teve da perseguição, mas tinha muita lembrança boa do terreiro dele na Granja Portugal. Meu pai teve terreiro de 84 a 86 na Bias Mendes, na Granja Portugal. Então quando eu cheguei no Padre Antônio Louro, eu fui acolhido pelaquela energia e fiquei com ele. Comecei meu desenvolvimento mediúnico, comecei a dar passagens à entidade, até chegar o dia da minha confirmação como sacerdote, que foi em 1999, e no ano seguinte, no ano 2000, eu resolvi abrir o meu terreiro, né. Eu não queria terreiro, eu tinha muito medo, eu não queria, mas vai chegando um para rezar, vai chegando um para a gente atender, e quando dá fé eu olhei, já tinha estalta, já tinha mais gente do que eu podia suportar, e assim Entendi. nasceu a Sociedade Espiritual de Umbanda Caboclo Índio, né, que foi fundada no mês de julho do ano de 2000, e acabei depois, me mudando para onde hoje é a sede oficial dela, ali próximo ao cemitério do Bom Jardim, e graças a Deus tem dado certo, tem dado muito certo, a espiritualidade é maravilhosa, tem sofrimento, tem gratidões, mas tem muita alegria também. Sim. O Jefferson falou aqui que a casa começou numa situação de saúde, de doença. O Pairã falou aqui com uma dor de cabeça, uma doença também, e acabou entrando. A senhora também foi por doença que entrou ou foi por outro motivo? Não, não. Na verdade, eu fui batizada na Umbanda com 1 ano de idade, né. Minha mãe, ela era filha de santo do Centro Espírita de Umbanda Cimirão de Lisboa, que ficava ali na Leste Oeste, em frente à biblioteca pública. E aí só que eu ia porque ela me levava porque era criança, né, tinha que acompanhar a mãe, mas realmente eu não era um bandista, até porque a idade não permitia ainda, né, que eu tivesse escolhas próprias. Mas minha mãe sempre me levava.
quando, né, eu me lembro assim, eu tenho vagas lembranças, na verdade. Quando tinha gíria de preto velho, ela me chamava, que eu tinha que pedir a benção do preto velho, eu ia lá, pedir a benção, e aí foi indo. Passou-se muito tempo, infelizmente a mãe de santo dela faleceu, minha mãe faleceu em seguida, mas antes ainda da minha mãe falecer, eu comecei a ir para um terreiro, né. Comecei a visitar. Eu morava lá em Maracanaú, no Industrial, e lá não tinha muito terreiro e eu não conhecia pessoas de terreiro, na verdade. Comecei a visitar, a primeira vez que eu fui foi na festa de Cosme Damião, lá eu já me emocionei, quando eu vi hoje a Chica Miúda, que é a minha criança do encanto, mas meio que sem entender, né. E aí, quando foi em dezembro, quando eu já tinha 19 anos, 20 anos, na verdade, desculpa, eu incorporei pela primeira vez, a princesa Janaína. E aí, quando eu cheguei em casa, que fui relatar para minha mãe, né, que tudo que aconteceu, ela veio me contar que, quando ela descobriu que estava grávida, o médico disse que na hora do parto, ou minha mãe falecia ou eu falecia, porque ela ia ter um eclâmpsia. E aí, quando ela chegou para a mãe de santo dela e contou, entregue ela para a entidade. E aí ela me entregou pra Janaína Botou o e nome de Janaína e a Janaína entidade ficou Janaína. Então foi, foi Mãe Janaína da da princesa princesa Janaína. Janaína. E aí foi quando eu realmente recebi, mas aí me afastei por um período, só que eu comecei muito a ir pra hospital, né, de vez em quando eu ia para o hospital, a pressão tá alta, chegava lá não tinha nada. O médico: "Essa menina não tem nada, ela tá ansiosa". E muitas vezes eu estava sentada, do nada passava mal. E aí foi indo, aí realmente procurei uma casa, foi quando eu cheguei lá, passei primeiro 6 anos na casa da mãe Rita, né, do Nego Jéssica, que eu não posso esquecer, da onde eu comecei, jamais, né, lá eu passei 6 anos, foi quando eu conheci o seu pai Jacó Viramundo e o pai Valdo, passei a ser filha do pai Valdo, e foi com ele fiz todas a minha obrigação, né, até chegar E, a coroação, e né. como é que chegou o pai Jefferson aí na vida da senhora? Rapaz, o pai Jefferson, ele era tambozeiro da Rita, né, ele teve um período que a gente estava sem tambozeiro, e aí a Rita pegou: "Vou chamar", que chamam ele chama, né, de Gegé, eu que nunca chamei: "Vou chamar o Gegé", eu: "Vixe, logo ele, eu não gosto daquele rapaz", porque eu não gostava dele, Começa né, assim, né? As eu coisas. literalmente eu não suportava. E aí eu ainda pagava o tambor. Ela falou: "Você vai ficar responsável pra pagar o tambor", eu digo: "Oh meu Deus, eu tenho que olhar pra cara dele, ainda tenho que pagar o tambor". Aí, enfim, né, daí começou, né, aí ele veio atrás de mim, eu não queria muito, dispensei 1 ano, e aí deu certo. Você vê, né? Quando assim menos se pensa, né, pro seu E cachorro que aí, não se gosta, né? Que Nem eu tudo é odeio. programado, e aí planejado, só as para coisas. desculpa lhe interromper, só para frisar, a gente acabou descobrindo, né, que foi uma das cantadas que ele me deu, que nós nascemos no dia 3 de março do mesmo ano. Então eu nasci às 16 horas e o Jefferson nasceu entre 16 e 17, do mesmo dia do mesmo ano. Ainda são almas gêmeas. Carne e unha. Carne e unha. E a gente convidou vocês aqui para falar, né, de um grande evento que vocês estão promovendo, que é o terceiro Clarim de Aruanda. Como foi que nasceu esse evento? Qual a proposta dele? Assim, o Clarim de Aruanda, na verdade, era um sonho, né. A gente até costumo dizer que ele tomou uma proporção maior do que a gente imaginava. Eu sempre digo assim: "Eu vou fazer uma feijoada para algum, uma feijoada para São Jorge". Como eu tenho um lado social, a gente trabalha esse lado social, a minha intenção era distribuir a feijoada para a comunidade. Só que aí a gente conversou, né, eu conversei com o Jefferson, criou esse nome, Clarim de Aruanda, esse nome foi ele que criou, e aí eu fui convidei o Pairan para ser parceiro nosso nessa organização. Ele topou, e aí no primeiro ano, né, esse é o terceiro, no primeiro ano a gente convidou alguns terreiros, acho que foi 20 mais ou menos. No segundo ano chegamos à meta de 30 casas, que envolve umbanda, candomblé, jurema e quimbanda, não é só umbanda, né. E esse ano eu acho que é um marco. Nós estamos com 39 casas em Fortaleza e mais uma associação e 2 terreiros que vai vir do interior. Então, assim, são 42 casas, né. Eu acho que a nossa maior intenção é essa, unir esse povo, porque a nossa classe, infelizmente, a gente tem muita desunião. E o evento, ele não é um evento privado, certo? Não é aquela coisa ali: "Ah, é só daquela casa", não. O evento, ele é nosso, é de todo o povo da umbanda, é de todo o povo do candomblé, e é isso que o que a gente mais preza é isso, esse fortalecimento e essa união. Professor Cacheiro? Já vieram vários sacerdotes, eu não sei se é exatamente esse o termo, né, de várias religiões aqui. Talvez alguém esteja vendo o programa pela primeira vez ou não viu, enfim. Qual a diferença de Umbanda, Candomblé e Jurema? Assim, eu sou na minha casa eu cultuo Umbanda, né, e admiro muito o Candomblé, acho muito bonito. E agora com a chegada da Jurema, assim,
tem uma visibilidade muito grande, a gente vê que somos todos de uma fonte comum, praticamente de uma fonte comum, que temos ritualísticas diferentes, né? Eu posso falar da minha religião de Umbanda, porque eu sou da Umbanda, o pai Jefferson e a mãe Janaína são de Umbanda e são de Candomblé, mas a Umbanda que eu pratico é a própria Umbanda cearense, que meu pai de santo me ensinou. É aquela Umbanda que, de certa forma, é uma mistura de vários elementos, tanto africanos como indígena, como o próprio elemento kardecista e aquele catolicismo popular, que eu acho que talvez as pessoas não lembrem, mas existia as novenas de Santo Antônio, né? Aquela coisa. Então a Umbanda nasceu nesse contexto e ficou, para poder ser bem aceita pela sociedade da época, que estava em alta o espiritismo, acabou também adotando práticas kardecistas. Então a nossa Umbanda foi muito tempo mascarada, juntando elementos de várias religiões, tentando sobreviver. Mas a Umbanda em si, como religião, que nós praticamos aqui no Ceará, que é a minha que eu pratico, que eu acredito, a Umbanda cearense, é uma Umbanda rica, diversa, que tem vários elementos próprios, como a nossa batida é uma batida própria. A gente não vê em outro lugar do país a incorporação Como que a bate o pé gente, no chão, né? A gente tem aqui a mania de bater o pé no chão, algumas casas bate o pé direito, outras casas bate o pé esquerdo. Então é uma coisa muito nossa. E eu vejo que a principal diferença é que na Umbanda você tem um contato direto com entidades regionais brasileiras que tiveram vida sobre o nosso país, como os caboclos, como os preto velhos, e aí algumas entidades que são consideradas mitológicas, mas que também tiveram vida, como príncipe, princesas, rainhas, encantados do Maranhão, como a família de Légua. Então, assim, a Umbanda cearense, ela pega todo esse imaginário popular, transforma tudo numa religião, uma amalgama muito grande, um contexto muito enorme, mas o principal é o acolhimento, o amor, a incorporação e tentar transformar as pessoas em seres humanos melhores. Esse é o principal, para mim, o principal trabalho do médium umbandista, do Pai de Santo, transformar as pessoas em pessoas melhores. E é uma luta difícil, porque a gente tem que trabalhar isso todo dia, né? Todo dia a gente tem que trabalhar essa situação. E o auxílio das entidades espirituais vem nesse fator, de a gente possa crescer materialmente, crescer espiritualmente, e essa espiritualidade ser uma transformação que possa mudar todo aquele contexto. A gente é responsável por vidas. A gente tem filhos de santo, tem amigos, tem clientes, né? pai, e o Clarim de Aruanda, né, que é esse terceiro evento, que nasceu, que está forte, tem vários terreiros hoje, ele homenageia um santo, né, que também tem um sincretismo com o orixá. Vocês podiam falar mais sobre isso, pai Jefferson? O Clarins a gente homenageia São Jorge, né? Nasce falando a feijoada para Ogum. É o Ogum Orixá do Candomblé, como a gente conhece. Na Umbanda, a gente tem essa questão do sincretismo, onde a gente, digamos assim, que enquadramos a falange dos cavaleiros de Ogum, que se chamavam muito assim antigamente, né? A este santo, São Jorge. Então, daí a gente começou a pensar, mentalizar como fazer, né? A primeira edição a gente fez, tem a entrada da imagem, tem louvação, Tem missa, né? tem a missa, inicialmente, a gente começa com a missa dedicada a São Jorge, não é isso? Depois a gente passa para a louvação, a gente tem a entrada da imagem. Na segunda edição, a gente homenageamos Ogum Megê, que é o Ogum patrono da nossa casa, Céu, Pajapó e Gramundo, né? Então a gente tenta sempre puxar muito essa questão. Não é que vivamos ainda na questão do sincretismo, mas a gente também não podemos fugir totalmente de tudo que a gente já praticou. Eu acredito muito nisso. E esse Sim. ano a gente vem forte, graças a Deus, São Jorge Guerreiro, e a entidade referente dentro da Umbanda a esse sincretismo, por assim dizer, será Ogum Rompimato, né? Que é o Ogum da casa do nosso E, parceiro. e salva o sincretismo religioso, porque ele que colocou nossa religião para ela sobreviver, né? Nossa religião sobreviveu por causa do sincretismo, a influência católica foi muito importante. A gente não pode chegar e dizer, tudo isso aqui que a gente fez agora não vale mais nada, Exatamente. né? Quer dizer que, esses príncipes, essas princesas, esses reis, né? São Jorge, eu não vou mais cultuar São Jorge na minha casa, porque isso ou aquilo, né? Então eu sou também a favor desse sincretismo.
Sou a favor da nossa Umbanda cearense, Pairã, que a nossa Umbanda, que ela não tem igual dentro do Brasil, igual pode ter melhor ou pior, mas igual a nossa não existe, né? E a gente nasceu com sincretismo. Hoje a pessoa quer enegrecer a coisa, tirar esse sentido do sincretismo dentro da nossa religião, mas não pode, né? Então, já que vocês trouxeram um atabaque, vamos louvar São Jorge Guerreiro e louvar esse sincretismo religioso, né? E louvar também o Ogum do pai, né? Rompe-Mato. Esse ano a gente vem de frente homenageando o Ogum Rompe-Mato. Salve Ogum e viva Ogum! Ogum, meu pai. Quando os clarins tocou, lá, ia, seu batalhão formou. Quando os clarins tocou, lá, ia, seu batalhão formou. Mas ele é seu Ogum matinata, levando os filhos no meio da alvorada. Mas ele é seu Ogum matinata, levanta os filhos no meio da alvorada. O meu pai é maior na espada, E vem chegando com sua cavalaria. O meu Pai é o maior na espada. E vem chegando com sua cavalaria. quem nada é o Ô, mulher, meu pai. Estrela d'alva tem que ser a nossa guia. Quem tá de ronda é seu rompe-mato. Estrela d'alva tem que ser a nossa guia. Ô, mulher. Vamos botar só mais uma para São Jorge Guerreiro, para a gente segurar esse secretismo aí lindo. Eu vou cantar uma aqui assim, né? A gente não pode esquecer, a gente não pode deixar de louvar, de cultuar aquilo que a gente aprendeu lá atrás. Verdade. Né? Como o senhor bem falou, meu velho. A gente não pode fugir desse secretismo, né? A gente quer queira ou não, a Umbanda ela vem de tudo isso, vem da parte do catolicismo, iniciou no kardecismo, né? Porque quem sabe, o bom bandista sabe, que a Umbanda teve origem dentro da Mesa Branca. E quem quer cultuar o orixá puro, vai lá pro culto africano tradicional. Pronto. E deixa nós na nossa umbandinha. Isso, eu sou iniciado, né? Orixá irado. Também. E o que o senhor falou é uma verdade. Né? A gente vê a pessoa, o meu candomblé é puro. Eu sou do culto tradicional, fui feito babalaô da Nigéria, fui iniciado por Exu, raspado por Exu na Nigéria e tal. Fiz Egungun, né? Me tornei o primeiro Ogé de Egungun aqui, mas o que eu nasci foi uma Umbanda que tem Jesus lá no altar. Então essa é a Umbanda que eu vou levar para o resto da minha vida. No meu altar tem Jesus. Nossa. E no Nossa, nosso, né? verdade. Então vamos louvar essa Umbanda. Liga ao Por- sincretismo. Jesus Porque não falar, não é isso? quando eu quero falar de culto tradicional iorubá, é uma coisa. Quando eu quero falar de candomblé, é outra coisa. Quando eu quero falar de quimbanda, é outra coisa. Quando eu falar de umbanda, tem que ser a umbanda que eu aprendi. Não a umbanda que eu quis mexer, que eu quis modificar. E Então- até mesmo no próprio meio do secretismo a gente tem isso. O secretismo foi uma maneira de sobrevivência que Sobrevivência. a gente teve que adotar, né? Como a Umbanda hoje tem sua forma de ser, o candomblé cultua os orixá cada vez, mas também foi através do secretismo que sobreviveu, né? Esse é o fator comum entre todas. Bate tambor aí, bate tambor. Vamos louvar São Jorge. E, né, a gente podemos dizer que somos agraciados pela espiritualidade. Né? Agora, dia 1º eu estava no terreiro e veio toda uma intuição para uma música, para o Clarim de Aruana, que eu vou fazer depois só um refrãozinho para Pronto. já começar a ficar da mente. Vamos. Salve São Jorge Guerreiro! Salve, São São Jorge. Salve Ogum e viva Ogum! Ô, mulher. meu pai! E Santo Antônio era frade, São Jorge era guerreiro. Santo Antônio era frade, E São Jorge era guerreiro. Santo Antônio ronda caminho, São Jorge ronda o terreiro. E Santo Antônio ronda caminho, São Jorge ronda o terreiro. E Santo Antônio era frade, São Jorge era guerreiro. Santo Antônio era frade, São Jorge era guerreiro. Santo Antônio ronda caminho, São Jorge ronda o terreiro.
Santo Antônio da Caminho, São Jorge Ronda Terreiro. Santo Antônio da Caminho, São Jorge Ronda Terreiro. Santo Antônio Ronda Caminho. E São Jorge Ronda Terreiro. Baixinho, Clarinha. intuição. Olha lá, a intuição do pai. De aprender. Só o refrão que é pra já ficar na mente, né? E as pessoas ficarem naquela curiosidade. O que é que a gente vai ver lá? A gente vai ver muita louvação a São Jorge, meu povo. E Ogum, meu pai, entra na ronda que vosso filho não cai. Ogum, meu pai, Ogum, meu pai, Entra na ronda que vosso filho não cai. Ogum, meu pai, Ogum, meu pai, entra na onda que vosso filho não cai. salve o Clarim já. Acha aí, vai ser quando, Clarim, meu pai? A gente tá lá. Dia 26 de abril, a partir das 8 horas, na rua Mateus Lemos, 1297, Granja, Portugal, em frente ao céu Pai Jacó e Viramundo. Iniciamos com uma missa, como eu falei, às 8 horas, depois a chegada da imagem de São Jorge, a apresentação cultural, muito samba, muito axé, que esse ano tem banda de axé, viu? Mãe, quem quer um telefone para saber maior informação? É o 85 DDD de Fortaleza, 999199168. Ou entra no nosso Instagram, né? O @cel.paijacó e Viramundo. Tá aparecendo aí embaixo aí as redes sociais de vocês, as redes sociais da casa. Repete o dia e o horário. Dia 26 de abril, não esquece, último domingo do mês, você tem um encontro marcado. Não esquece, 26 de abril. A partir das 8 horas, partiu o terceiro Clarins de Aruanda. Muita feijoada, tem São Jorge, tem samba, né? Tem samba e tem cerveja, com certeza. Opa! E também, né, a gente não vai esquecer, uma pequeno brinde que a gente já trouxe hoje para já brilhantar, já mostrar o que é que a gente está preparando para quem for no Pronto. Falou que é brinde, pode entrar. Vai, Já, chama. já era pra ter acabado, mas falou dos brindes, a gente continua mais um Press pouquinho. kit, ó. Não tem problema. Vou ficar devendo para o Não tem problema. Não tem problema. É pro programa. Olha, pessoal, esse aqui é o press kit do Clarim de Aruanda. Convido todo o povo de terreiro, o Pai Paulo de Ará, convido aí meus seguidores, né? Todo o povo do terreiro, todos os telespectadores do nosso programa, para se fazer presente, ó, para louvar São Jorge Guerreiro, lá no terceiro Clarim de Aruanda. Eu vou estar lá. Maravilha, maravilha. Essa é a ideia desse programa, trazer pessoas diferentes, assuntos diferentes, curiosidades, de modo que você saia, termine, quando acaba aqui, você fala assim, aprendi alguma coisa, lembrei de alguma coisa que já estava lá no fundinho da mente. Então esse é o Ponto de Convergência, um programa que traz assuntos diferentes, pessoas diferentes, que no final das contas a gente descobre que é todo mundo igual. Daqui a pouco a gente volta. Vim lhe apresentar hoje a EAEB, a Entidade Estudantil de Apoio ao Estudante do Brasil. A EAEB é uma entidade credenciada junto à ETUFOR. Casqueiro, qual é essa nova parceria da TV União, da Rede Multi de Comunicação com a EAEB? A EAEB faz sua carteira da meia cultural. Lá você vai poder pagar a meia no teatro, no cinema, no show, no estádio de futebol e no beach park, conforme determinação de lei. Só serve as carteiras das entidades credenciadas no estado do Ceará para ter o benefício de 50% dentro do beach park. A carteira da meia cultural não serve para o transporte coletivo, mas você pode adquirir a sua carteira. Estou estudando, meu filho está lá na creche, Casqueiro. Você já pode solicitar a sua carteira. Da creche, após graduação, após doutorado, você pode ter a sua carteira da meia cultural. Ajude o nosso parceiro, mantenha contato por esse telefone e solicite sua carteira. Terminamos aqui mais um programa Ponto de Convergência. Hoje eu acho que foi o símbolo da ideia desse programa. No primeiro bloco nós tivemos uma entrevista com um médico, integrativo, um médico cientista, né, para ser médico, que fala de um jeito bem legal, de uma forma natural de fazer medicina. E no segundo bloco tivemos... Foi um banda, nós falamos aqui sobre o terceiro Clarim de Aruanda, que é um evento grandioso, né, que é liderado pela mãe Janaína, pai Jefferson, pai Irã, que estavam aqui, né, promovendo esse evento, onde a gente vai ter muita louvação para Ogum, que é São Jorge Guerreiro, muita
cerveja, muita feijoada e eu vou estar lá, Pai Paulo. Aí sim. Então aqui a gente encerra mais um programa. Eu queria terminar lembrando para você, a partir de agora meus cursos de hipnose têm o reconhecimento do MEC, tem o selo MEC de qualidade. Curso de hipnose do professor Rogério Castilho, mais de 15 mil alunos em 6 países de 3 continentes. Todas essas pessoas podem adquirir o certificado, entre em contato comigo para saber como a gente faz uma reciclagem. E quem quiser fazer os novos cursos já vão sair chancelados pelo Ministério da Educação e Cultura, pelo MEC. E esse programa toda segunda-feira, às 22 horas, quando é a reprise, professor? Domingos, 3 da tarde. Além disso, fica no YouTube. Fica no É YouTube. isso aí, ó. Segue o Pai Paulo aqui, ó. Tá aqui, ó. Rede social dele aí, ó. Segue o homem para você saber mais. Pai Paulo de Ará e professor Rogério Castilho. Tá aqui o meu aqui para seguir a gente. Fazendo o quê, professor? Ponto de convergência. É isso aí. Te encontramos lá. Hasta.